Graças a Deus, irmãos. Estamos mais um dia na nossa campanha de leitura bíblica. Hoje, dia 11 de março de 2017, estaremos lendo capítulos 16, 17, 18 e 19. Sábado, 4 capítulos. Domingo, 4 capítulos. Segunda a sexta, 3 capítulos a cada dia. Então, convido você a abrir as Escrituras Sagradas e ler comigo as passagens desse dia. Juízes, capítulo 16. E foi-se Sansão a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta, e entrou a ela. E foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui. Foram, pois, em roda, e toda a noite lhe puseram espias à porta da cidade. Porém, toda a noite estiveram sossegados, dizendo: até a luz da manhã esperaremos, então o mataremos. Porém, Sansão deitou-se até a meia-noite, e à meia-noite se levantou, e travou das portas da entrada da cidade com ambas as ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima até o cume do monte que está defronte de Hebrom. E depois disso aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, com que poderíamos assenhorear-nos dele e amarrá-lo, para assim o afligirmos, e te daremos cada um 1.100 moedas de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço, em que consiste a tua grande força, e com que poderia ser amarrado para te poderem afligir? Disse-lhe Sansão: se me amarrassem com 7 vergas de vime frescos, que ainda não estivessem secos, então me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Então os príncipes dos filisteus lhe trouxeram 7 vergas de vimes frescos, que ainda não estavam secos, e amarrou com elas. E os espias estavam assentados com ela numa câmara. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então quebrou as vergas de vimes, como se quebra o fio de uma estopa ao cheiro do fogo. Assim não se soube em que consistia a sua força. Então disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e me disseste mentira. Ora, declara-me agora com que poderia ser amarrado. E ele lhe disse: se me amarrassem fortemente com cordas novas, com que, se não houvesse feito obra nenhuma, então me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Então Dalila tomou cordas novas e o amarrou com elas, e disse-lhes: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E os espias estavam assentados numa câmara. Então as quebrou de seus braços como um fio. E disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim, que me dissestes mentira. Declara-me, pois, agora com que poderia ser amarrado. E ele lhes disse: se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com um liço da teia. E ela as fixou como uma estaca. E disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou do seu sono e arrancou a estaca das tranças tecidas juntamente com o liço da teia. Então ela lhe disse: como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não declarastes em que consiste a tua força. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: nunca subiu navalha na minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, e se ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os mais homens. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela, e trouxeram dinheiro na sua mão. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem, e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo da sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre Sansão, sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono, e disse: sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei.
porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele, lhe arrancaram os olhos e fizeram-no descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere. E o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer, como quando foi rapado. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom, e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, vendo o povo, louvavam ao seu Deus, porque diziam: nosso Deus nos entregou na mão o nosso inimigo, e ao que destruía a nossa terra, e ao que multiplicava os nossos mortos. E sucedeu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram: chamai a Sansão para que brinque diante de nós. E chamaram a Sansão do cárcere, e brincou diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Então disse Sansão ao moço que tinha pela mão: guia-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o telhado havia uns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo Sansão brincar Sansão. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim, e esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas com a sua mão direita numa e com a sua mão esquerda noutra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai, e tomaram-no e subiram com ele, e sepultaram-no em Zorá e Esteol, no sepulcro de Manoé seu pai, e julgou ele a Israel 20 anos. E havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe: as 1.100 moedas de prata que te foram tiradas, por cuja causa deitavas maldições, e também as disseste em meus ouvidos: eis que esse dinheiro eu tenho, eu o tomei. Então disse a sua mãe: bendito seja meu filho do Senhor. Assim restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe. Porém sua mãe disse: inteiramente tenho dedicado esse dinheiro da minha mão ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e de fundição, de sorte que agora te tornarei a dar. Porém ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe, e a sua mãe tomou 200 moedas de prata e as deu ao ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e de fundição, e esteve em casa de Mica. E tinha este homem Mica uma casa de deuses, e fez um éfode e terafins, e consagrou a um de seus filhos para que ele fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que lhe parecia direito aos seus olhos. E havia um mancebo de Belém, de Judá, da tribo de Judá, que era levita e peregrinava ali. E este homem partiu da cidade de Belém de Judá para peregrinar onde quer que achasse comodidade. Chegando ele, pois, à montanha de Efraim, até a casa de Mica, seguindo o seu caminho, disse-lhe Mica: de onde vens? E ele disse: sou levita de Belém de Judá, e vou peregrinar onde quer que achar comodidade. Então lhe disse Mica: fica comigo, e sê-me por pai e sacerdote, e cada ano te darei 10 moedas de prata e vestuário e o teu sustento. E o levita entrou, e consentiu o levita em ficar com aquele homem, e este mancebo lhe foi como um de seus filhos. E consagrou Mica ao levita, e aquele mancebo lhe foi por sacerdote, e esteve em casa de Mica. Então disse Mica: agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel.
E nos mesmos dias a tribo dos daneus buscava para si herança para habitar, porquanto até aquele dia entre as tribos de Israel lhe não havia caído em herança bastante sorte. E enviaram os filhos de Dan, da sua tribo, 5.000 homens dos seus confins, homens valorosos de Zorá e de Estaol, a espiar e a rastejar a terra. E lhes disseram: ide, rastejai a terra. E vieram à montanha de Efraim até a casa de Mica e passaram ali a noite. E quando eles estavam junto da casa de Mica, conheceram a voz do mancebo do levita e chegaram para lá e lhe disseram: quem te trouxe aqui? Que fazes aqui? E que é o que tens aqui? E ele lhes disse: assim me tem feito Mica, pois me tem assalariado e eu lhe sirvo de sacerdote. Então lhe disseram: ora, pergunta a Deus, para que possamos saber se prosperará o caminho que levamos. E disse-lhes o sacerdote: ide em paz, o caminho que levardes está perante o Senhor. Então foram-se aqueles 5 homens e vieram a Laís, e viram o que o povo que havia no meio dela estava seguro, conforme ao costume dos sidônios, quieto e confiador. Nem havia processor algum do reino que por coisa alguma envergonhasse alguém naquela terra. Também estavam longe dos sidônios e não tinham o que fazer com ninguém. Então voltaram seus irmãos a Zorá e a Estaol, e seus irmãos lhes disseram: que dizeis vós? E eles disseram: levantai-vos e subamos a ele, porque examinamos a terra, e eis que é muitíssimo boa, pois estareis tranquilos. Não sejais preguiçosos em irdes para entrar a possuir esta terra. Quando lá chegardes, vereis a um povo confiado, e a terra é larga de extensão, porque Deus vos la entregou na mão, lugar em que não há falta de coisa alguma que há na terra. Então partiram dali, da tribo dos daneus, de Zorá e de Estaol, 600 homens armados com armas de guerra, e subiram e acamparam-se em Quiriate-Jearim, em Judá, pelo que chamaram este lugar de Maamé-Dan, até o dia de hoje. Eis que está por detrás de Quiriate-Jearim. E dali passaram a montanha de Efraim e vieram até a casa de Mica. Então responderam os 5 homens que foram espiar a terra de Laís, e disseram aos seus irmãos: sabeis vós também que naquelas casas há um éfode e terafins, e uma imagem de escultura e uma de fundição? Vede, pois, agora o que haveis de fazer. Então foram para lá e vieram à casa do mancebo levita, em casa de Mica, e o saudaram. E os 600 homens que eram dos filhos de Dan, armados de suas armas de guerra, ficaram e entraram à entrada da porta. Porém, subindo os 5 homens que foram espiar a terra, entraram nela e tomaram a imagem de escultura, o éfode, os terafins e a imagem de fundição, ficando o sacerdote em pé à entrada da porta, com os 600 homens que estavam armados com as armas de guerra. Entrando eles, pois, em casa de Mica, e tomando a imagem de escultura e o éfode e os terafins e a imagem de fundição, disse-lhes o sacerdote: que estás fazendo? E eles lhe disseram: cala-te, põe a mão na boca e vem conosco, e sê-nos por pai e sacerdote. É-te melhor que sejas sacerdote da casa de um só homem, do que ser sacerdote de uma tribo e de uma geração em Israel? Então alegrou-se o coração do sacerdote, e tomou o éfode e os terafins e a imagem de escultura, e entrou no meio do povo. Assim viraram e partiram. E os meninos e o gado e a bagagem puseram diante de si. E estando já longe da casa de Mica, os homens que estavam nas casas junto à casa de Mica se reuniram e alcançaram os filhos de Dan. E clamaram após dos filhos de Dan, os quais viraram seus rostos e disseram a Mica: que tens que assim convocaste esse povo? Então ele disse: os meus deuses que eu fiz me tomaste juntamente com o sacerdote, e vos fostes. Que mais me fica agora? Como, pois, me dizeis que é o que tens? Porém os filhos de Dan lhe disseram: não nos faças ouvir a tua voz, para que, porventura,
homens de ânimo amargoso não se lancem sobre vós, e tu percas a tua vida e a vida dos da tua casa. Assim seguiram seu caminho os filhos de Dan, e Mica, vendo que eram mais fortes do que ele, voltou e tornou-se a sua casa. E eles, pois, tomaram o que Mica tinha feito e o sacerdote que tivera, e vieram a Laís, a um povo quieto e confiado, e os feriram ao fio da espada, e queimaram a cidade a fogo. E ninguém houve que os livrasse, porquanto estavam longe de Sidom, e não tinham que fazer com ninguém, e a cidade estava no vale que está junto a Bet-reob. Depois reedificaram a cidade e habitaram nela, e chamaram o nome da cidade Dan, conforme o nome de Dan, seu pai, que nascera a Israel, sendo, porém, dantes o nome daquela cidade Laís. E os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura, e Jonatas, filho de Gerson, filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos daneus até o dia do cativeiro da terra. Assim, pois, a imagem de escultura que fizera Mica estabeleceram para si todos os dias que a casa de Deus esteve em Siló. E aconteceu também naqueles dias, em que não havia rei em Israel, que houve um homem levita que, peregrinando aos lados da montanha de Efraim, tomou para si uma mulher concubina de Belém de Judá. Porém, a sua concubina adulterou contra ele, e foi dele para a casa de seu pai, a Belém de Judá, e esteve ali alguns dias, a saber, 4 meses. E seu marido se levantou e partiu após dela, para lhe falar conforme ao seu coração, e para tornar a trazê-la. E o seu moço e um par de jumentos iam com ele. E ela o levou à casa de seu pai, e vendo o pai da moça, alegrou-se ao encontrar com ele. E seu sogro, o pai da moça, o deteve, e ficou com eles 3 dias, e comeram e beberam, e passaram ali a noite. E sucedeu que ao 4º dia pela manhã, madrugaram, e ele levantou-se para partir. Então o pai da moça disse ao seu genro: conforta o teu coração com o teu bocado de pão, e depois partireis. Assentaram-se, pois, e comeram ambos juntos, e beberam. E disse o pai da moça ao homem: peço-te que ainda essa noite queiras passá-la aqui, e alegre-se o teu coração. Porém o homem levantou-se para partir, mas o seu sogro o constrangeu a tornar e passar ali a noite. E madrugando ao 5º dia pela manhã para partir, disse o pai da moça: ora, conforta o teu coração. E detiveram-se até já declinar o dia, e ambos juntos comeram. Então o homem levantou-se para partir, ele e a sua concubina e o seu moço, e disse-lhe o seu sogro, o pai da moça: eis que já o dia se abaixa, e já a tarde vem entrando. Peço-te que aqui passes a noite, eis que já o dia vai acabando. Passa aqui a noite, e que o teu coração se alegre. Amanhã de madrugada levantai-vos a caminhar, e vai-te para a tua tenda. Porém o homem não quis ali passar a noite, mas levantou-se e partiu, e veio até defronte de Jebus, que é Jerusalém, e com ele o par de jumentos albardados, como também a sua concubina. Estando, pois, já perto de Jebus, e tendo-se já declinado muito o dia, disse o moço ao seu senhor: caminhai agora, e retiremo-nos a esta cidade dos Jebuseus, e passemos ali a noite. Porém disse-lhe o seu senhor: não nos retiraremos a nenhuma cidade estranha que não seja dos filhos de Israel, mas passaremos até Gibeá. Disse mais o seu moço: caminha, e chegaremos a um daqueles lugares, e passaremos a noite em Gibeá ou em Ramá. Passaram, pois, adiante, e caminharam, e o sol se lhes pôs junto a Gibeá, que é a cidade de Benjamim. E retiraram-se para lá, para entrarem e passar a noite em Gibeá. E entrando ele, assentou-se na praça da cidade, porque não houve quem os recolhesse em casa para ali passarem a noite. E eis que um homem velho vinha à tarde do seu trabalho do campo, e era este homem da montanha de Efraim, mas peregrinava em Gibeá.
Eram, porém, os homens deste lugar filhos de Benjamim. Levantando-se ele, pôs os olhos, viu a este passageiro na praça da cidade, e disse o velho: para onde vais e de onde vens? E ele disse: passamos de Belém de Judá até os laços da montanha de Efraim, donde sou, porquanto fui a Belém de Judá, porém agora vou à casa do Senhor, e ninguém há que me recolha em casa. Ainda que há palha e pasto para os nossos jumentos, e também pão e vinho há para mim e para a tua serva e para o seu moço que vem com os teus servos, de coisa nenhuma há falta. Então disse o velho: Pai seja contigo, tudo quanto te faltar fique ao meu cargo, tão somente não passes a noite na praça. E trouxe-o à sua casa, e deu pasto aos jumentos, e lavando os pés comeram e beberam. E estando eles alegrando seu coração, eis que os homens daquela cidade, homens que eram filhos de Belial, cercaram a casa, batendo a porta, e falaram ao velho senhor da casa, dizendo: tira para fora o homem que entrou em tua casa, para que o conheçamos. E o homem, senhor da casa, saiu a eles e disse-lhes: não, irmãos meus, ora, não façais semelhante mal, já que este homem entrou em minha casa, não façais tal loucura. Eis que a minha filha virgem e a concubina dele tirarei para fora, humilhai-as a elas e fazei delas o que parecer bem aos vossos olhos. Porém a este homem não façais loucura semelhante. Porém aqueles homens não quiseram ouvir. Então aquele homem pegou a sua concubina e lhe tirou para fora, e eles a conheceram e abusaram dela toda a noite até pela manhã, e subindo a alva deixaram. E ao romper da manhã veio a mulher e caiu à porta da casa daquele homem, onde estava seu senhor, e ficou ali até que se fez claro. E levantando-se seu senhor pela manhã, e abrindo as portas da casa, e saindo a seguir o seu caminho, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa, com as mãos sobre o limiar. E ele lhe disse: levanta-te e vamo-nos. Porém não respondeu. Então pô-la sobre o jumento, e levantou-se o homem e foi-se para o seu lugar. Chegando, pois, à sua casa, tomou um cutelo e pegou a sua concubina e a despedaçou com os seus ossos em 12 partes, e enviou-os por todos os termos de Israel. E sucedeu que cada um que tal via dizia: nunca tal se fez, nem se viu desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. Ponderai isso no coração, considerai e falai. Então, terminamos a nossa leitura hoje, capítulo 16, 17, 18, 19, e amanhã, se Deus assim o permitir, estaremos lendo capítulo 20, 21, 22 e 23. Então, que Deus te abençoe nesse dia, medite naquilo que foi escrito, e que aquilo que temos aprendido da palavra de Deus venha servir para a edificação e para nos dar um conhecimento mais amplo acerca da revelação de Deus. Então, que Deus te abençoe.